pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Alisson Fortuna, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, e estamos aqui com o senhor José Wilker, que é chefe de atendimento do INSS, tá? Em virtude da grande demanda de perguntas e dúvidas que estavam chegando até a mim e ao setor de TI da OAB, semana passada decidi de última hora, eu peço até desculpa que a gente fez esse treinamento assim de última hora, que aproveitei até que o Wilker vai de férias agora essa semana, que não vou fazer logo, porque não vou aguentar esperar um mês já. Então, decidimos fazer esse treinamento para vocês, tá? Fiquem à vontade em fazer as perguntas. Eu acredito que seria melhor você dar o passo a passo e no final vocês tirarem qualquer dúvida, tá ok? Informo que essa palestra está sendo transmitida ao vivo pela rede social da OAB. Não sei se vocês perceberam, temos 2 câmeras. Nós estamos gravando também para que possamos editar essa palestra e divulgar para todo o estado. Então não vai ter necessidade de levar o Wilker para Cajazeiras, Campina Grande, para que tenha esse treinamento. Então a gente vai editar e vai repassar para todos vocês, tá certo? Mesmo vocês estando aqui, quem está aqui também vai ter acesso a esse treinamento, essa gravação, tá certo? Então, quem quiser, a gente vai enviar o link, a gente vai ver até mesmo com o setor TI para somente advogado ter acesso a essa gravação, tá? E fiquem à vontade e sejam bem-vindos, ok? Uma palavra do seu Wilker. Então, não é o Wilker. Então, bom dia a todos. Deixa eu ver aqui. Agora sim, bom dia a todos. Só o pessoal da gravação, se eu falar, só aqui vai gravar normal, tudo ok? Então, vou ficar sem microfone, tá, gente? Então, bom dia. Eu me chamo José Wilker, eu sou coordenador do INSS Digital também, aqui na gerência executiva, e o meu trabalho é com supervisão de atendimento, né? Para ficar mais claro para vocês, é com qualidade de atendimento. Então, eu faço o monitoramento de todas as agências, os índices, o tempo de agendamento, o tempo de espera. Então, vocês já viram que a parte mais crítica, né, mais complicada do INSS é lá na minha seção, que é essa parte de qualidade, que ainda é um problema para o serviço público em geral, especialmente para uma autarquia de tamanho como o INSS, né, um tamanho muito interessante. A capilaridade é muito grande. Então, quando a gente fala sobre INSS digital, a gente precisa compreender o objetivo da criação desse projeto, porque ele foi pensado dessa forma, né? Ele tem um objetivo social, mas ele também tem um objetivo administrativo. Então, a gente vai ter aí 2 campos que a gente vai precisar refletir para que a gente possa compreender como ele foi planejado e o que a gente espera alcançar até o final do ano. Eu vou ficar um pouquinho em pé, porque agora eu vou fazer a palestra com os slides, depois quando eu for apresentar o sistema eu sento para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, gente, é o seguinte, por que foi necessário mudar a forma de atender no INSS? Porque a gente tem alguns problemas que a gente tem enfrentado, como, por exemplo, a nossa força de trabalho. Ela é uma força de trabalho envelhecida, 1/3 de nossos servidores tem hoje possibilidade de se aposentar e a gente não tem previsão de reposição desse quadro, né? Eu entrei no INSS faz 10 anos e desde que eu entrei, a quantidade de pessoas que saíram foi muito maior dos que ingressaram via concurso público. Então, nós temos um problema antigo e o cenário à frente vai piorar muito mais, visto que a gente tem aí hoje 35 mil servidores, em janeiro nós tínhamos 40 mil servidores e até 2019, desculpa, até 2019 a previsão é que a gente tenha cerca de 25 mil. Só que a demanda tem crescido bastante, principalmente em virtude da reforma da Previdência. A gente teve um boom de agendamentos de aposentadoria por tempo de contribuição e isso fez com que as nossas agendas aumentassem consideravelmente. Pensando nisso, a gente hoje tem gastos enormes com deslocamentos, porque muitas vezes servidores de grandes centros são convocados para poder diminuir alguns indicadores dos
pequenos lugares afastados, que a gente precisa deslocar essas pessoas para que elas possam atender aquelas demandas que muitas vezes se acumulam. Então, o custo com diárias e passagens é enorme. Além disso, a nossa agenda se tornou um problema público. Uma pessoa que precisa de um salário maternidade para usufruir enquanto está com seu bebê em casa, às vezes tem que esperar 120 dias para que isso seja atendido. Uma pensão por morte, hoje, se você for agendar, você vai esperar 90 dias. E uma viúva que depende exclusivamente da renda do marido não pode esperar 90 dias. Isso é um problema sério, que não tínhamos como conseguir com o modelo anterior de atendimento. A gente não tinha como conseguir dar conta dessa demanda. Sem falar que as demandas judiciais aumentaram bastante, exatamente por causa desses problemas que eu tenho conversado aqui com vocês. E por último, o nosso represamento. Além de você esperar 90 dias para ser atendido numa agência, por exemplo, para uma pensão por morte, às vezes o processo precisava passar 30 a 40 dias. Se fosse necessário o cumprimento de exigência, ou se fosse necessário uma análise mais detalhada. Vocês sabem que a legislação previdenciária muda sim. Então, o que a gente conhece hoje como direito previdenciário, se a gente passar um ano fora da área, a gente entra analfabeto, porque tudo muda, numa velocidade muito constante porque não para, e a tendência é que mude ainda mais nos próximos anos. Então, o represamento também é o nosso calo. E essa demanda, ela tem inchado, né? Por exemplo, agora nós temos uma ação civil pública em relação ao salário maternidade, acho que muitos de vocês já tomaram conhecimento disso, que o juiz disse agora que não vai agendar mais nada, já é para dar entrada direto, e você tem 30 dias para poder decidir sobre o salário maternidade. Claro que é uma forma de tentar resolver um problema público, mas administrativamente nós não temos condições, não temos recursos de atender essas pessoas em até 30 dias, porque a gente tem uma fila enorme de pessoas que já esperam 90 dias. Então, existe uma fila virtual. As filas físicas do INSS se acabaram, mas as filas virtuais continuam e enormes. Então, fica difícil para um órgão poder atender a sociedade dessa maneira. Então, pensando nisso, a gente começa agora a pensar o INSS digital. E a gente disse que esse projeto tem 3 pilares. A gente tem os ACTs, que foi o que vocês assinaram conosco, os acordos de cooperação técnica. Então, a OAB Paraíba assinou em Brasília, junto ao presidente do INSS, um acordo para que toda a Paraíba pudesse ser atendida por meio de um software eletrônico de acesso via internet. Isso é uma ACT. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Além disso, a gente precisa ter canais remotos, então a gente precisa ter sim a central de atendimento 135, nós precisamos também ter o agendamento via internet e a gente precisa ter essas centrais de atendimento ao cidadão. Aqui em João Pessoa não é muito comum, mas em outros estados é muito comum essas casas de cidadania, né? O central do cidadão, ter um guichê do INSS para trazer orientações rápidas. E por último, como pilar do INSS digital, a gente tem um processo eletrônico. Então a gente está abandonando o processo físico. Estamos virando chave ainda esse mês 8 APS, 8 agências da Paraíba, só na minha gerência aqui, João Pessoa, se tornaram digitais. Isso significa que elas não vão mais atender gerando processo físico, na maioria dos requerimentos de benefícios. Então agora a gente tem o processo eletrônico. Isso é bom? É. Por quê? É bom. Porque quando vocês pedirem uma cópia de processo, por exemplo, a cópia já está no sistema. É só disponibilizar o arquivo para você. Isso facilita bastante. Outra coisa, é muito comum hoje em dia as pessoas perderem os processos quando tem um incêndio, quando tem uma inundação, ou até mesmo não ter servidor que vá formalizar aquele processo e arquivar corretamente e facilitar a busca daquele processo. Então, vocês às vezes têm um agendamento de cópia de processo que vai demorar muito tempo. Aí vocês perguntam, por quê? Uma coisa tão simples, vai lá e pegar. Não é simples porque administrativamente a gente não tem um preparo para que esse arquivo seja disponibilizado de maneira fácil. Não tem ninguém com formação específica em arquivologia nas agências. Então, geralmente são estagiários que fazem esse serviço. E você sabe que isso traz problemas, né? Vocês vivenciam isso no dia a dia. Então, pensando nesses 3 pilares, a gente agora começa a pensar como que o atendimento hoje funciona. Então, você tem aqui uma demanda enorme de cidadãos e você tem várias agências espalhadas pelo Brasil e eles vão buscar atendimento a essas APS. É assim que funciona. Todo mundo sabe que a APS é a agência do INSS, né? Então, eu vou continuar falando da APS, tá? Com o INSS Digital, a gente pretende fazer acordos com órgãos. Por exemplo, a OAB, a gente pretende fazer com indústrias, prefeituras, né, órgãos públicos, outras entidades de representação, como sindicatos, associações. A partir desses acordos, o que é que acontece?
a gente tem uma agência muito maior, a gente chama de polo de análise, e nesse polo de análise eu vou ter vários concessores que vão estar única e exclusivamente ali para analisar e conceder benefícios. Então, nessas agências, eu não tenho mais o atendimento ao público. Todo o atendimento é à distância. Não tem a necessidade do segurado se deslocar até a agência. A gente elimina esses custos, né, tanto de tempo como de energia, quanto de dinheiro. E pensando nesses acordos de cooperação técnica, a gente vai receber, por meio de um polo de análise, o que não for possível atender aqui, porque eu não tenho recurso humano, eu não tenho pessoas para dar conta, a gente vai distribuir entre as agências que continuarem com atendimento ao público reduzido. A gente espera que o atendimento ao público seja bastante reduzido nessas outras agências. E aí a gente vai ter aí muito menos gente fora desses acordos de cooperação técnica buscando as APS. A gente quer abranger a maioria dos segurados dentro desses acordos. Então, foram desenvolvidos vários sistemas para que isso fosse realidade. Para o cidadão, a gente tem o meu INSS. Quem aqui já usa o meu INSS? Quem aqui já? Ok, beleza. Vale a pena conhecê-lo. Está disponível aplicativo para Android. Então, você pode baixar para o seu celular. O meu INSS ele foi pensado para ser um sistema de informação pessoal. Então, você vai ter informações individuais quando você faz um login. Você acessa com o CPF do cidadão e ele vai ter várias informações específicas dele. Então, por exemplo, por meio do meu INSS, eu não consigo te dar informação sobre teus clientes, porque ele é um sistema para uso individual. Precisa-se de uma autenticação individual. Para as entidades, que é o caso de vocês, a gente desenvolveu esse que a gente chama de SAG, o Sistema de Agendamento Externo, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Como operacionaliza o SAG? O SAG permite que você carregue documentos para a rede e que esses documentos sejam visualizados em tempo real, instantaneamente, por servidores das agências do INSS. Então, você carrega, faz o upload de um documento em PDF, autentica esses documentos e você cria uma tarefa para uma dessas agências que estão dentro do projeto INSS Digital. O servidor imediatamente vê a tarefa, reconhece, vê se está autenticado, verifica se os documentos são legíveis e ele já pode analisar e conceder o benefício. Esse sistema também permite que você acompanhe todos os processos que você já cadastrou, ok? E o interessante é que todos os processos desta entidade, a OAB, serão visualizados por todos os advogados. Então, você tem acesso, é muito mais transparente, né? Por isso que vocês assinam um termo de manutenção de sigilo, já que vocês vão ter acesso a vários processos de vários cidadãos. Quando você acessa com seu e-mail pessoal e você carrega um processo, a diferença é que você tem um acompanhamento em tempo real de todo o processo. Se aquele processo ficar pendente de alguma documentação, vocês recebem por e-mail, imediatamente. E vocês podem cumprir essas exigências, ou seja, enviar o que foi solicitado também pelo sistema autenticado, né? Vocês podem mandar o documento autenticado e o servidor já vai reconhecer isso automaticamente. E para os servidores foi criado um sistema que nós chamamos de GET, é o gerenciador de tarefas, que vai permitir a comunicação com o SAG. O SAG vocês vão usar e o GET é interno. Quem usa são os servidores. Portanto, foi preciso capacitar pessoas, providenciar a estrutura física para que isso acontecesse e melhorar o link de dados às agências. A gente vem trabalhando nisso já há bastante tempo. A ideia é que a gente consiga evoluir ano que vem para o que a gente chama de teletrabalho. Então, hoje nós estamos tornando o processo eletrônico e o relacionamento com as pessoas virtual. O relacionamento se torna virtual. A partir do ano que vem, a gente vai poder discutir o trabalho em casa para servidores do INSS. Então, nós estamos nessa fase de expansão. Ainda somos piloto. Então, como somos piloto, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que aprender juntos e vai ter alguns problemas nesse início. Mas ano que vem a gente espera que tudo já esteja uniforme e estável, para que vocês possam utilizar o sistema sem problemas. Quais são os resultados, né, do INSS Digital Brasil afora? Então, na APS Mossoró, a gente reduziu o tempo de espera pelo agendamento de 42 para 1 dia. Então, a redução foi drástica, né? A partir do momento que você não mais agenda requerimento de benefícios. O que você faz hoje é só a criação de tarefa. O que aparece para ti não é uma data de agendamento, mas aparece um prazo de cumprimento.
O prazo de cumprimento é padrão, 45 dias, tendo em vista a lei do processo administrativo. Além disso, a gente reduziu o tempo de permanência nas agências. Hoje é muito comum, lá na PS Mossoró era 120 minutos, 2 horas que em média as pessoas passavam na agência para serem atendidas. Eu acho isso um absurdo, né? Mas ainda existem algumas agências aqui na minha jurisdição que a pessoa passa 2 horas para ter acesso a uma informação. Isso é muito grave, porque às vezes é uma informação simples que poderia ser dada no guichê. Um extrato. Um simples extrato de pagamento, tem gente que espera 120 minutos. Né? Isso é em média, então vai ter pessoas que passam mais tempo que isso. Com o INSS Digital, isso reduz para 30 minutos. O INSS Digital, ele também cria o que a gente chama de supertriagem. Em algumas agências eu já consegui implementar isso em João Pessoa. O supertriagem nada mais é que você vai buscar um extrato de pagamento, ao invés de você pegar a senha e aguardar o seu atendimento, o extrato já é te entregue na própria triagem. Então isso facilita bastante, isso reduz bastante o tempo médio de permanência. Outra coisa que favoreceu a diminuição do tempo médio de permanência é que você não vai ter gente esperando para ser atendida em virtude de agendamento na agência, porque o atendimento se tornou à distância. Então não vai ter mais atendimento presencial nas APS como a gente tem hoje. Além disso, a gente reduziu o tempo médio de concessão. Lá se esperava cerca de 81 dias para ser concedido um processo. Agora a gente tem 13 dias. Redução do tempo de análise e concessão. A redução de correção monetária. Vocês já ouviram falar nisso, né? Quando um processo ele passa mais de 45 dias para ser analisado, o INSS precisa corrigir os valores que serão pagos ao segurado. Então, a correção monetária foi reduzida em quase 80%. A gente pagava lá, por mês, cerca de 53 mil reais. Com o INSS Digital, a gente reduziu isso para 14 mil reais. A distribuição equitativa da demanda, o que significa? Hoje eu tenho agências que têm 50 servidores e tem agência que tem 2. Então, o que a gente vai fazer com o INSS Digital? Eu não vou mais deslocar servidores para atender acúmulo de trabalho em outra agência. Eu desloco o trabalho. Então, pego uma tarefa que vocês criaram e distribuo equitativamente entre as agências. Isso facilita, porque a gente não vai estar mais sobrecarregando algumas unidades, enquanto que outras ficam até, às vezes, sem serviço durante o dia. Né? Tem algumas agências que são bem isoladas, que às vezes têm uma quantidade de trabalho tão menor que as agências dos grandes centros, que a pessoa fica sem ter o que fazer durante o dia. Né? Parece que isso não existe, mas isso ainda é verdade. Então, a gente vai conseguir distribuir equitativamente essa demanda. E os resultados que a gente percebeu com a implantação em Mossoró é que o número de requerimentos aumentou bastante, as pessoas se sentem mais inclinadas a requerer benefício, visto que o sistema à distância favorece isso. Além do mais, os atendimentos remotos por meio da Central 135, por meio da internet, aumentou bastante, porque isso facilita a vida do cidadão, que não vai precisar se deslocar, perder tempo, inclusive a de vocês. Enquanto vocês perdem tempo lá numa APS para ser atendido no agendamento, que eu sei que muitos colegas de vocês vão com o segurado, né, ou mandam alguém ir com o segurado na agência para requerer um benefício, isso não será mais necessário. Vocês podem se ocupar com outras coisas mais importantes. A redução do tempo médio de agendamento, como eu falei para vocês, a redução do tempo médio de atendimento e a rapidez, a celeridade na conclusão desses processos. Qual a previsão de economia que a gente tem? Eu já apresentei para vocês a correção monetária, que a gente reduziu em quase 80%, custos com impressão, então a gente vai reduzir jato de tinta, impressoras, scanners serão muito mais importantes, né, e muito mais necessários, mas o scanner ele não gasta com papel e com tinta, então isso prevê sim uma economia. Deslocamento de servidor, o armazenamento do arquivo físico, você sabe que para a gente poder armazenar processos, a gente precisa pagar por isso e o custo é alto. A gente precisa ter constante manutenção desses arquivos físicos. E por último, eu vou apresentar para vocês aqui, eu já vou sentando, que a gente já vai passar para o sistema. Aí antes de passar para o sistema, eu vou abrir para dúvidas, certo? A gente apresenta o sistema e depois a gente volta às dúvidas. Tá ok? Eu falei que a parte teórica ia ser bem rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês pedem para eu falar mais devagar, que eu falo muito rápido. E aí o fluxo do atendimento do ACT, para vocês o que importa, né, é o seguinte. Isso aqui é com o ACT. Vocês farão um protocolo eletrônico no sistema que eu vou apresentar, chamado SAG externo. Não terá mais necessidade de agendamento.
O envio dos documentos devem ser autenticados, caso contrário não adianta colocar a tarefa, porque você vai ter que ir na agência autenticar documento, então não faria sentido. Então vocês vão autenticar esses documentos e vão acompanhar os processos por meio desse SAG externo. Vocês precisam acompanhar essas tarefas. E a análise de concessão será feita internamente, à distância. Então a gente vai poder solucionar essas tarefas, comunicar com vocês algumas coisas importantes e implementar esse processo eletrônico. Quando vocês requererem algum processo e ele for indeferido, vai estar lá na tarefa que vocês criaram já a carta de indeferimento, tudo bonitinho. Vocês não vão precisar mais pedir cópia de processo. Então eu falo que cópia de processo é uma espécie em extinção, né? Vai ser exceção. Porque se você já acompanha o seu cliente e um requerimento de benefício foi indeferido, você não precisa mais pedir a cópia de processo, porque por meio do SAG externo você já tem a cópia de processo pronta, né? Eu vou dar uma dica para vocês operacional, claro que vocês vão poder usar como quiserem. A gente tem um sistema chamado PDF24, que a gente consegue organizar PDFs nele. Então a gente consegue fazer composição de PDF, a gente consegue inverter a ordem de páginas, fazer a rotação de páginas que estão escaneadas, né? A gente consegue eliminar páginas desse PDF. Isso é interessante que vocês pesquisem e usem nos escritórios, porque vocês só vão poder autenticar o documento inteiro em PDF. Então, por exemplo, se tem um documento que você quer incluir ali, e você não conseguir autenticar como original e você não quer autenticá-lo, você tem que encaminhar separado. Porque você autentica o arquivo em PDF. Se tem um documento que você quer incluir também, que não está autenticado, você pode incluir como cópia simples. Às vezes o cidadão exige, né, que seja incluída alguma outra coisa. Então, se vocês quiserem fazer isso, vocês vão precisar fazer essa composição. O módulo no PDF 24 é o PDF Creator. Então, vocês acessem, vocês vão ter muita facilidade, vale a pena. Vocês pesquisam no Google, vocês conseguem facilmente esses arquivos para baixar. Esse é o fluxo de atendimento para o cidadão, acho que não interessa muito a vocês, mas para o cidadão ele faz um requerimento eletrônico por meio do meu INSS, ele vai encaminhar o PDF, também com seus documentos, e vai autenticar na agência, visto que ele não tem prerrogativa legal para autenticar, né, o cidadão não pode autenticar. As demais entidades? Beleza, eu já vou deixar como a primeira pergunta quando eu terminar aqui, tá certo? E por último, eles autenticam na agência, o cidadão, e por último a análise de concessão é feita também no GET, como seria feito com vocês. Eu acho que até aqui já foi suficiente, porque eu queria mostrar. A partir daqui é mais interesse para o pessoal da TI, né? Os meninos aqui da TI, que vão operacionalizar esses sistemas de cadastro de vocês. Canais remotos e super triagem, eu já falei também para vocês sobre esse assunto. Agora sim, a gente vai começar a tirar as dúvidas em relação a essa parte mais teórica. E vamos começar com a colega. Como é teu nome? Marga? Parla. Marla. Marla. É o seguinte. Quando que uma entidade vai poder autenticar um documento? Quando ela tiver prerrogativa legal para isso. Então, se eu tenho um servidor público dentro dessa entidade, ele vai poder autenticar documentos. Porque o servidor público tem fé de ofício, né? Mas, por exemplo, um sindicato de trabalhadores rurais, eles não podem autenticar. Qual é a solução nesses casos? Eles estão contratando advogados para fazer essa autenticação. A gente está querendo fazer acordos com cartórios, né, em todo o Brasil. Por quê? Porque quando a gente faz acordo com um cartório, o sindicato poderia, por exemplo, disponibilizar o acesso a esse cartório. O sindicato poderia disponibilizar o acesso a esse cartório para que ele autentique os documentos que cheguem até nós, né? Mas até lá, a gente vai ter que usar um advogado junto ao sindicato para poder fazer essa autenticação dos documentos. Outra pergunta em relação a Mossoró, se o índice de benefício aumentou ou diminuiu, o que aconteceu? Aumentou. E a gente atribui ao seguinte motivo. A gerência Mossoró é uma gerência com demanda muito rural, né? Então, o que acontece? Como a demanda deles é muito rural, vem muitas declarações de sindicato, né, muitas entrevistas rurais, e muitas vezes nessas entrevistas, alguns aspectos subjetivos eram levados em conta, né, na análise de concessão. Isso prejudicava ou não o segurado. A gente não tinha
propriedade para dizer se isso era bom ou não. Por quê? Porque muitos servidores dizem assim, você não tem cara de agricultor, então vão indeferir, né? Existia ainda esse problema na análise desses benefícios. Quando você tem o atendimento à distância, você não tem mais contato com o segurado, então você analisa documento. Então, a análise é muito mais objetiva. Isso facilitou bastante. Em compensação, a análise dos processos são muito mais profundas. A qualidade melhorou muito, porque hoje em dia o servidor ele vai ter tempo para se debruçar no processo, já que ele não vai ter o segurado ali na sua frente e nem uma fila esperando para ser atendida. Então ele consegue fazer uma análise de melhor qualidade. Em Mossoró a realidade foi que melhorou, os índices de concessões foram melhores, mas em compensação os indeferimentos foram mais justos, né? Assim, a gente percebe mais justiça no indeferimento. O índice de recursos é muito menor. Sem falar que os sindicatos ficaram com medo de mandarem alguns documentos assim, que não seria, de certa forma, muito seguro, né? Ou tinha algum indício de irregularidade, porque eles estavam autenticando. Então, o advogado tinha que autenticar aquele documento. Dessa forma, eles diminuíram bastante aqueles processos que a gente chama de processos duvidosos. Não tem, ninguém mais tem dúvida. É bom que o colega aqui. Qual é o seu nome? Ricardo Bezerra. Ricardo. O acesso nosso, advogado, vai ser pelo token? Não. E por que não temos essa garantia de acesso pelo token para a certificação do documento? Vou explicar para você. Então, a DataPrev criou uma certificação que não é por token, né? É assinatura eletrônica. A gente já usa no INSS para os servidores esse gestão de permissão e acesso, que é o GPA. O Tiago já deve estar lá, né? Cadastrando o pessoal no GPA. Quando você acessa o sistema, você digita seu CPF, sua senha, criada por você mesmo, e você autentica. Isso vale para a gente como assinatura eletrônica. Então, não há necessidade. O próprio advogado já vai, quando ele vai Sim. explicar aí, o próprio advogado tem que selecionar um itemzinho lá no sistema que vai permitir que você autentique. Se você não selecionar, você não está autenticando. Exatamente. Entendeu? Então, você acessa o sistema por CPF e senha quando você logar documentos, aliás, você subir documentos no nosso sistema, vai aparecer o ícone com carimbo que é para autenticar. Você clicou ali, está autenticado, a gente vai pegar o teu CPF, o horário que você autenticou e fica tudo registrado. E não vai precisar você ir até o APS. Outro aspecto. O fato que foi dito que nós temos acesso a todos os processos. Isso não ocasiona problemas? Então, você não tem acesso a todos os processos. Você tem acesso aos processos que foram encaminhados pela entidade a qual você representa. Por quê? Isso tem de ser assim. Porque você faz o acordo com a entidade, não com a pessoa. Então, juridicamente, a Procuradoria disse que tinha que ser assim, né? E também vai facilitar o seguinte, você às vezes tem uma pessoa, não vai ser o caso de vocês, mas, por exemplo, o caso do sindicato. Uma pessoa vai logar documentos ali e outra vai autenticar. Então, eles vão protocolar, vão incluir documentos no sistema, por meio do PDF, e um advogado vai entrar para autenticar. Então, ele precisaria ter acesso a todos. Pode ser que, com o tempo, vocês podem até sugerir isso, tá, Alisson? Vocês podem sugerir isso, para que a gente possa pensar em versões específicas para a OAB, se for necessidade de todos. Como o sistema ainda está em construção, vocês levantam essas sugestões, a área jurídica analisa, passa para a DataPrev e elas podem ser implementadas sim. Mas, de início, vocês vão funcionar como uma grande agência do INSS. Além disso, doutor, a gente sabe que, normalmente, um segurado, uma pessoa inicia um processo com o advogado e lá na frente ele não tem mais interesse em ficar com aquele advogado e tem que se estabelecer com outro advogado. Então, o advogado subestabelecido vai poder ter acesso do estudo do processo anterior, da documentação anterior, entendeu? Eu concordo plenamente dessa forma, mas da forma que foi dita, pelo menos na minha compreensão, é que se eu vou ter acesso aos processos vinculados ao OAB, que é a minha casa, eu vou poder acessar esse processo. Mas qual o problema disso aí? Não tem nenhum problema em relação a isso. Você não tem acesso a outros problemas judiciais no PJF? Mas poderia ser implementado igual o PJE, o acesso ao terceiro. Processo terceiro. Quem viu
Exatamente. Mas isso será registrado, certamente. Será registrado no que você entrar. Vocês vão visualizar todas as alterações realizadas na hora e quem fez a alteração. E assim, o acordo de cooperação técnica prevê também um controle e acompanhamento. Então a gente tem uma seção específica para controlar. Qualquer desvio de finalidade do acesso, a gente notifica a entidade para que a entidade tome as medidas cabíveis e, se isso for repetido, a gente exclui a pessoa. Né? Lógico, depois de um processo, a pessoa é excluída do ACT. Isso também vai acontecer com os sindicatos, né? Porque a relação, gente, é de coprodução de serviço público. Então, você tem que ter essa relação de confiança entre todos, né? Tanto você tem, na coprodução de serviço, você diz assim, olha, vocês são meus parceiros em ofertar esses serviços, então eu vou confiar em você. E tem que ter essa confiança coletiva. Mas a confiança vem acompanhada do monitoramento, né? Então, a gente vai monitorar e vai confiar. A partir do momento que a gente vê desvios de conduta, está tudo lá, já auditado, porque já vai ter a matrícula, desculpa, no caso de vocês o CPF, o horário que foi feito, aquela alteração, né, e o que foi feito. A gente tem como resgatar o estado anterior do processo. Então, mesmo que alguém chegue lá no teu processo, doutor Ricardo, e exclua o que você colocou lá, a gente sabe quem excluiu e tem como resgatar o que ele excluiu, e a gente pode entrar em contato com a pessoa, dar uma advertência, 2 e uma terceira exclusão, se for feito continuamente algo desse tipo. Mas acho que a Marla tinha outra. Não? Pessoal, eu só peço que levante o braço que a gente vai estar usando o microfone. Tá? Doutor Marcos, bom dia a todos. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação aos processos que foram iniciados sem ser pelo INSS digital. Se em fase de recurso podem utilizar o sistema ou continuaria pelo sistema anterior. Ok. Então, assim, muito boa a pergunta. Até agradeço que me fez lembrar de uma demanda que eu tenho para vocês. A demanda é o seguinte: todos vocês estão cadastrados, tem agendamento para 90 dias, 30, 40, 50 dias. Vocês devem criar tarefas no SAG externo imediatamente, digitalizar o processo e cancelar os agendamentos. Por quê? Porque, gente, eu tenho servidores disponíveis para atender a demanda da OAB e está chegando pouca coisa. Então, a gente tem uma expectativa de que vocês fossem buscar mais, né? E as pessoas que estão dando entrada, a média da análise de concessão está sendo 3 dias úteis. E vocês estão esperando aí processos serem resolvidos daqui a 90 dias, nem resolvidos, atendidos, né? Daqui a 90, 30, 40 dias. Então, por favor, os processos que você já tem agendado, escaneia, autentica e coloca lá para a gente poder ter uma melhora nos nossos indicadores, e o cidadão também agradece, né? Os clientes de vocês agradecem, até vocês, né? Que terão os problemas resolvidos mais rápido. E quanto à questão do recurso, o sistema de recurso ele vai continuar vigorando, porque a junta de recurso é um órgão externo ao INSS e também utiliza ele. Então, o recurso continuará como já era, processo eletrônico pelo e-recurso. Os processos que vocês requeriam antes, né? Como processo físico, não é isso que você estava perguntando? Os processos anteriores à implantação do projeto, você pode sim requerer o recurso eletronicamente por meio da criação de tarefa, nada impede. Agora, o acompanhamento do processo do recurso continua lá pelo sistema de recurso que vocês conhecem. Ok? Doutor? Mário. Eu não estou vendo o Mário, cara. Aqui. Voltando para a questão do acesso aos processos. Como o doutor Alisson falou, nós temos acesso, aliás, qualquer cidadão tem acesso a qualquer processo do PJE, e é natural que qualquer pessoa tenha acesso a qualquer processo do INSS também. Acontece o seguinte: nós temos acesso, mas só podemos movimentar o processo se estivermos habilitados nele, no processo judicial. E pelo que eu estou entendendo aí, qualquer advogado vai poder entrar em qualquer processo e movimentar com ele. O que o advogado vai poder fazer é autenticar documentos que foi habilitado por outra pessoa, tá? Então, isso aí qualquer pessoa pode fazer, conferir com o original. Porque é prerrogativa do advogado, né? Ele pode autenticar e conferir com o original qualquer documento. Isso ele pode fazer. Agora, cancelamento, não. Só quem habilitou. Refazendo a colocação, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o advogado, e pegando o gancho do que o senhor falou, o advogado, ele vai lá e vai autenticar documentos. Eu entro com um processo administrativo, tenho procuração do cliente, juntei tudo, autentico documentos. A minha colega Marla aqui, o cliente insatisfeito, talvez com a demora, vai procurar Marla. Aí Marla diz: não, pode deixar que daqui para frente eu dou conta.
ignorando a procuração que foi passada para o advogado. É isso que preocupa, que causa uma certa preocupação. Eu entendo. Então, assim, se for útil para a entidade, vocês colocam isso no papel para que a gente possa encaminhar, né, para a direção central e a gente verificar se a gente pode alterar. Agora tem que ser uma decisão da entidade, tá? E além disso, doutor, a gente sabe que é uma infração ética, né? Então, o advogado de origem que verificar que está acontecendo isso, que aconteceu isso, ele vai ter que comunicar ao OAB. A OAB não vai ter como saber. Então, ele vai ter que comunicar ao Tribunal de Ética e aí a gente vai ter que tomar jurisdição nisso. Entendeu? Porque se isso for constante, até mesmo excluir da ordem. Né? Porque é inadmissível. A gente sabe que isso já acontece em processos judiciais. Né? Advogados entram em processos, mesmo sem subestabelecimento, né? E vai acontecer da mesma forma como é acesso Estado. Então, a gente tem que ter essa consciência. E é a mesma situação do PJE. Entendeu? Houve uma invasão de advogados sem estar subestabelecido, o advogado vai ter que comunicar o processo de que aquele advogado não tem poderes e também comunicar uma vez para a gente tomar a jurisprudência. A gente poderia o tribunal de aproveitando que eu estou com o microfone na mão, é o seguinte, nós vamos ter, o sistema disponibiliza algum meio que a gente possa acompanhar os processos ou a gente vai depender só de e-mail? Além do e-mail, você tem acompanhamento no sistema, mas eu peço para vocês, não deixem de cadastrar o e-mail quando vocês habilitarem um processo. Então, vai ter o campo e-mail na hora de vocês habilitarem um processo, certo? Se você não informar esse e-mail, você não recebe a comunicação por e-mail. E eu acho a comunicação por e-mail mais rápida, mais efetiva, porque às vezes você esquece de acessar o sistema, mas você não esquece de acessar a sua caixa de e-mail. Eu fiz um cadastramento de um cliente meu e eu recebi a intimação por e-mail. Tá? Então, está funcionando. Eles fazem exigência, até mostrei aqui para o Ítalo, ele não tinha nem visto ainda. Então, eu recebi aqui de um cliente uma exigência para cumprir com 30 dias. Então, nossas intimações serão por e-mail do advogado. Será, quando for cadastrar, tem que cadastrar o e-mail do advogado, não do cliente. Isso. Senão o cliente que vai receber, viu? Você tem que ter cuidado. Uma das dúvidas já foi sanada, que era com relação aos segurados que já vêm com agendamento. Que a gente pode ir pelo SAG e já antecipá-los. Seria isso pelo nosso sistema. Mas a outra dúvida que eu vi é com relação aos anexos dos documentos. A necessidade de ser coloridos, as cópias que nós já temos no nosso escritório, a gente já pode anexar e autenticar como verdadeiros. Pode terminar, depois eu falo sobre tudo. Com relação também aos benefícios assistenciais, eles serão voltados aos agendamentos presenciais, aos protocolos presenciais, ou haverá um ferramenta também para a gente acompanhar, com exceção à realização das experiências? Ok. Então, em relação ao benefício assistencial, o acordo de cooperação técnica que foi firmado com a AB não preveu, não sei se a palavra é essa, mas não previa a operacionalização dos BPCs, né, idoso e a pessoa com deficiência, porque eu fiquei responsável aqui na Paraíba, no Brasil todo ficou eu e em Mossoró responsáveis por operacionalizar acordos que iriam trazer os assistenciais para dentro dos ACTs. Então, eu estou trabalhando nisso, né, só que eu ainda encontro muita resistência. Resistência interna de alguns servidores de setores específicos, né, que operacionalizam o BPC, e externa, de entidades, que, assim, é porque é um benefício que vai lidar muito aí com a fragilidade do ser humano, né? Então, tem essa ideia de proteger bastante esse cliente do BPC. E as entidades ficam preocupadas. Até porque o agendamento do BPC e o nosso influência, ele vai continuar pelo site. A gente só vai fazer o agendamento aqui. O BPC e o nosso influência tem que, querendo ou não, o segurado tem que ir lá, né? Então, mas eu já solicitei o sistema que atende BPC para PS digital, então assim, Brasília já me liberou a criação do CIB para PS digital, então não vou prometer nada, né, até porque eu não sou político, mas eu acredito que até fim de novembro a gente já esteja operacionalizando.
Mas vocês, quando a gente for fazer a prorrogação do acordo, que é 31 de dezembro, tá? Então, bom, até a gente ficar lembrado, a gente faz o aditivo para incluir os BPCs. A partir de janeiro. A gente não faria um aditivo agora porque a gente está fim de setembro, né? E a gente vai fazer um aditivo ali início de dezembro, para prorrogar para mais um ano, por exemplo. Aí quando a gente fizer em dezembro, a gente já prorroga pensando no BPC. Eu vou tentar fazer um piloto antes com a cidade de Alagoa Nova e Araruna, que já tem, a gente chama de um atendimento do INSS realizado por prefeitura. A gente chama de INSS, tipo, chamava antes Previcidade. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que nas prefeituras tinha um atendimento do INSS por servidores da prefeitura. Então a gente vai fazer um acordo com o CRAS, desses 2 municípios, para que eles operacionalizem o PPC dessas cidades. E a partir da experiência que a gente tiver com essas duas prefeituras, a gente vai expandir para as demais entidades, exceto para os sindicatos de trabalhador rural, porque eles não representam o público BPC, né? Mas a OAB, por exemplo, pode entrar sim, né? E vai ser ótimo. Mais alguma dúvida, porque a gente tem que passar para a parte prática. Com relação à documentação, Sim, o PDF colorido, 24 bits, 150 dpi. O sistema já vai dizer que precisa disso. Por quê? Porque a gente precisa ter isso bastante legível. E outra configuração interessante que vocês vão gostar é que você pode colocar um artigo até 5 MB. Então, na justiça vocês conseguem até 1,5, né? Isso é um problema. A gente vai permitir até 5 MB e todo o processo, somando todos os anexos, 30 MB. Então dá sim para vocês colocarem PDF colorido 24 bits 150 dpi. Você pode até tentar mandar, agora o servidor pode te pedir de novo, porque ele vai, se ele não achar legível. Eu queria saber se tem alguma limitação com relação ao Estado. No caso, se nós somos da Paraíba, nós podemos fazer um requerimento de outro Estado, no caso, Mossoró, por exemplo? O que limita é o teu acordo. O acordo com a AB Paraíba foi de abrangência estadual, porque a gente está fazendo acordos com as OABs dos estados. Então, por exemplo, semana passada foi assinado o acordo com a Amapá. Então, lá eles vão poder requerer nas agências que virarem chave no Amapá. Aqui vocês vão ter já 9 agências digital a partir de semana que vem. Até o momento vocês têm 4, só na minha gerência. Em Campina Grande a gente já tem 3 funcionando. Catolé do Rocha, Souza e Campina Digital. Então, infelizmente, ainda é estadual. Porque nem todas as gerências ainda estão atualmente com o INSS Digital. A gente está ainda fazendo parte do piloto, tá? É um piloto de expansão. Mas Natal não vai ter INSS Digital até próximo mês. Só vai entrar mês que vem. Recife, por exemplo, só ano que vem. E olhe lá. Recife só. Garanhuns e Caruaru já entraram. Petrolina também. Como? Palmares? Uma das poucas OAB que entraram foi a Paraíba, porque a Paraíba foi a primeira. A Paraíba é piloto, né? Em todos os sentidos, né? Tanto aqui gerência quanto a OAB. E quem assinou a OAB Paraíba foi diretamente a presidência, que assinou com a OAB Paraíba. Não existe com a OAB. Agora o INSS Digital já está começando lá em Fortaleza, mas sem a OAB ainda. De OAB no Nordeste só a Paraíba. O microfone. Por favor, diga seu nome, viu? Para eu poder... Johanna. Johanna. Eu gostaria de saber se a gente tem como ter acesso ou operar a Infibem, SMED e outros processos que foram agendados não no INSS Digital, mas agendados anteriormente. Acesso você não terá, mas você pode solicitar como uma tarefa. A gente está implementando isso daí. Acho que até dezembro a gente já consegue liberar isso para vocês. Mas você consegue isso no meu INSS, Johanna, tá? Você cadastra a senha do teu cliente e tira tudo lá. Até lá, você vai esperar um pouquinho e a gente vai disponibilizar para você a solicitação. Então, você solicita o extrato de benefício, de pagamento de benefício. Aí cria a tarefa, o servidor anexa lá e já resolve. Tá? Meu nome é Ari. A respeito dessas telas, no meu INSS eu tenho dificuldade de encontrar. Não são todos os, no caso dos cidadãos, que está liberado. Normalmente é o que diz. Aí também outra dificuldade que a gente encontra é diretamente na agência. Porque depois que tem esse protocolo para pegar no INSS, os servidores estão negando o acesso do cidadão, do advogado. Pelo menos na agência não trabalha direto lá assim.
Não, agora que tem o meu INSS, vá para a internet. Você pega um cidadão, muitas vezes a maioria do INSS estão na zona rural, distante, pobre, não tem condições. Aí pega um papel, vai para o jornal, puxar seu PNI, seu IFBem, e sai sem saber nem o que é aquilo. E aí a gente tem essa dificuldade, muito mesmo. Aí quando a gente vai entrar no site do INSS e não encontra, não consegue, só puxa mesmo o que diz. Se o benefício já foi concedido, o cidadão teve um benefício concedido, sai a carta de concessão. Se não, não sai de deferimento. Ele remete para o site do INSS mesmo, onde a gente puxa muitas vezes a situação do benefício. Só a carta, só os benefícios contínuos. O benefício recente só puxa a situação. Aí é um fato de voltar na agência, tem aquela dificuldade de tentar pegar um CONIB, um IFBem, um SCRE, e aí fica aquela batalha ali diária. Imagine só que o meu trabalho é exatamente monitorar essas situações, né? Então é bem delicado o que eu faço lá. Então, a gente tem incentivado fortemente os cidadãos a buscarem os canais remotos para que a gente possa tornar o atendimento mais fluido. Por quê? O que acontecia? Eu vou te dizer um caso. Eu não sei se você trabalha lá na região de Guarabira. Não. Qual é a agência lá que você trabalha? Rio Tinto, tá. Rio Tinto ainda não é um exemplo positivo que eu vou te dar aqui, porque a gente ainda está chegando lá. O INSS Digital começa lá em outubro. Mas, enfim, lá em Guarabira, gente, a gente tinha 200 senhas de atendimento dia. Depois que a gente começou a incentivar fortemente o meu INSS, caiu para 70. Por quê? Porque a gente está colocando nas agências serviços que você não consegue fazer na internet. Isso facilita para o cidadão. O tempo de atendimento em Guarabira chegava a 3 horas. Tinha dia que eu ligava lá para Veridiano, né, que é o gerente. Veridiano, pelo amor de Deus, tenho 3 fichas aí esperando há mais de 2 horas. Hoje eu não ligo mais porque não tem necessidade. Então diminuiu muito. É de cortar o coração, porque você às vezes tem um agricultor que às vezes não sabe ler, tem dificuldade, principalmente na região que tu trabalha, que vai ter muito índio, pescador, pessoas simples. Mas isso é um processo educativo, tá? Geralmente, quando é banco, a gente não se incomoda muito de ir na lan house imprimir um boleto, né? Porque é natural. O banco não tem isso. É uma empresa privada, ele diz, você tem que imprimir o boleto na internet. Mas, às vezes, quando é serviço público, a gente precisa se preocupar com a equidade social, com a justiça social, com a fragilidade do cidadão. Mas, infelizmente, a situação que a gente vive é que o serviço público hoje ele precisa se aproximar muito desse serviço privado, porque a gente está vendo aí a necessidade. A gente não tem servidor suficiente para atender 250 fichas em Guarabira por dia. Então era um caos a agência, né? Vocês que buscam serviço em Guarabira sabem que Guarabira é conhecida como sendo um caos no atendimento. E aí eu consegui perceber que 70% da busca era um serviço que você estava disponibilizado ali na internet. Quanto ao meu INSS, você teve essa dificuldade porque o sistema foi implantado agora no segundo semestre. Então, ele teve algumas inconsistências, instabilidades. Mas ele está melhorando muito. Eu vou acessar ele aqui para te mostrar o que você tem disponível. Se está disponível para um, Marcos, está disponível para todos. Entendeu? O que pode ter acontecido é que no momento que você acessou, alguns serviços foram retirados por instabilidade. E depois eles foram devolvidos. Ok? Mas o que você não conseguir no meu INSS, você vai ter no site de acesso. Aí se você não conseguir nos dois, você pode ir na agência dizer que não conseguiu de jeito nenhum, que eu garanto que vai ser atendido, né? Não é possível, né? Que o pessoal vai mandar voltar. Vamos lá para a prática? Ah, não, temos a colega aqui. Com relação ao... quando a gente vai dar... Bom dia, meu nome é Vitória. Às vezes, quando a gente vai agendar algum benefício, a gente encontra, aparece aquela mensagem lá em cima, onde é advertindo se cadastrar. Você liga para um precinto para que a gente possa realizar o agendamento. Vai acontecer esse mesmo problema quando a gente for para esse processo? Não, porque você se torna entidade parceira. Então, o teu acesso é um acesso maior, né? Então, como eu falei para vocês, a ideia aqui é de accountability, já que vocês terão responsabilidade, a gente vai auditar essa responsabilidade, vocês serão responsáveis pelas suas ações e vocês vão ter mais acesso, né? Eu acredito que eu posso não ter entendido também. Com relação ao agendamento, você disse, se você tem um agendamento para daqui a 690 dias, você cancela o agendamento e faz pelo site. Com relação à data de retroação, vai ser a do agendamento ou vai ser a data que a gente fez agora para que seja agendado no processo eletrônico?
Vocês vão colocar esse comprovante do agendamento no processo e vão justificar. Inclusive foi bom você perguntar, você justifica lá no agendamento, né? Ação de antecipação em virtude do INSS digital. Sim, o número do protocolo. Ok? Sim. Com relação, hoje a gente já consegue, algumas vezes consegue fazer o cadastro para buscar o CNIS de internet, né? Através de uma... Do meu INSS. Exatamente. Com relação a esse procedimento, a gente, para esse meu INSS, a gente precisa muitas vezes de, se tiver qualquer divergência, e a agência poder sanar isso e poder, então, retornar e ficar daquele momento em diante, tirando pelo computador dele, pela internet. Isso vai está incluído nesse processo eletrônico ou não? Esse acesso ao CNIS, por exemplo? Você pode solicitar a atualização do cadastro nesse sistema. Então, já vai ser realizada a atualização. Quando a tarefa estiver concluída, você tenta o meu INSS. Eu solicito, ele atualiza e retorna. Isso. Como uma tarefa comum. Certo. Mas o acesso aos vínculos, eu vou ter acesso assim que logar? No meu INSS só. Você também, futuramente, vocês vão poder solicitar, por exemplo, extrato CNIS como uma tarefa. Tá? Mas eu acho que futuramente, mas o prazo vai ser 45 dias. Então, se você puder conseguir no meu INSS, é melhor. Porque às vezes acontece só dessa divergência, que é uma divergência que solicite o segurado dirige à agência para poder sanar. Aí você solicita essa atualização de cadastro, tá? Aí você consegue. Então, pessoal, vamos à prática, né? Para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Aqui é colega. Obrigada. Meu nome é Maria das Neves, eu sou de Guarabira. E eu gostaria de saber se o sistema tem abertura para procurar, para emitir as guias de pagamento da Previdência Social correspondente a parcelas que o sistema atual não permite quando extemporânea, porque dá sempre a informação de prestação decadente. O que você fala de guia? Guia de pagamento? A GPS? Exatamente, a GPS correspondente ao autônomo que deixou prestações em aberto e que hoje até está tendo, eu não sei se você tem conhecimento, junto à Receita Federal, está tendo um programa especial de recuperação tributária, onde o governo está incentivando, através de concessão de desconto, de multa e correção dessas prestações para poder facilitar o pagamento de quem deixou de fazer ao tempo. O sistema não permite a emissão dessas guias, o sistema atual, dessas prestações que dão a informação de serem decadentes por ter sido prestação, digamos, há mais de 5 anos, né? Já que prescreveu. Então, Maria, a gente não vai incluir serviços de arrecadação nesse projeto piloto. Pode ser que ano que vem a gente inclua isso, mas o foco agora vai ser benefício. Tá? Então, o foco do INSS Digital este ano no piloto é benefício. E atualização de cadastro, como que a Vitória aqui falou, né? Que é aquela atualização do cadastro da pessoa, que às vezes é requisito para poder requerer benefícios. Mas eu acredito que ano que vem a gente já comece a ampliar o rol de serviços que a gente vai disponibilizar. Então, o atendimento continua sendo pessoal para poder buscar essas guias, essas GPS para pagamento. Continua, inclusive porque é necessário que o servidor acesse, nesse caso via token, né? É um sistema específico da Receita que é acessado por servidor do INSS. Entendeu? A gente não é gestor desses sistemas. É como, por exemplo, o CAD único do Bolsa Família que a gente consulta para o BPC. O INSS não é gestor, é a Caixa Econômica Federal. Então, até problemas nesse sistema a gente não consegue resolver. Entendeu? Então, existe esse problema aí administrativo que, infelizmente, a gente não conseguiu solucionar para esse ano. Tá bom? Eu vou pedir só para a gente poder responder ao colega. Se tiver mais alguém inscrito, a gente fecha para a gente ir para a parte prática.
Porque pode ser que alguns de vocês tenham outros compromissos, né? Por mim está tranquilo, aqui eu estou até meio-dia. Mas talvez se alguns de vocês tiverem compromissos, aí depois da parte prática a gente abre de novo para uma nova rodada de perguntas, porque quem tiver interesse fica, né? E quem não, dispensa. Bom dia, meu nome é Henrique. Eu queria aproveitar a pergunta da colega, porque ela perguntou com relação à receita, porque tem uma parceria, você respondeu que o INSS não tem acesso. Mas a gente tem na justiça normativa um anexo que permite que a gente junte uma planilha indicando as parcelas que quer pagar em atraso. Como é que ficaria nessa situação desse novo sistema do INSS? Se eu quiser pagar 5 anos que tem em mais de 10 anos, como é que eu vou comprovar? Ou se o sistema vai dar um interferimento de pronto? Então, o que mudou... Como é teu nome? Henrique, o que mudou foi a forma de atender, tá? Do mesmo jeito que existe um atendimento presencial, o servidor precisa analisar e conceder. As coisas não viraram automáticas, então não é o sistema que vai fazer. Se a gente incluir a arrecadação nesse sistema INSS, você cria uma tarefa com essa tua planilha, o servidor INSS vai analisar e vai despachar o benefício. Então, não vai ser máquinas trabalhando, tá, gente? As pessoas vão ser necessárias ainda, porque elas vão precisar analisar e conceder. Então, tem a inclusão humana. A gente pode passar para a parte prática agora? Beleza? E aí, quem tiver dúvida no final, gente, a gente tira novamente, viu? Eu vou fazer com o meu, a gente vai fazer com o teu também, tá? Então, vamos lá. Vou sair agora um pouquinho do microfone, tá? Todo mundo está me ouvindo? O acesso é o que vocês já utilizavam, né? requerimento.nss.gov.br, esse aqui, certo? Todo mundo já conhece, né? Esse site já é bem familiar para vocês. Ele aparece o login aqui em vermelho, vocês estão vendo? Quando você clicar nele, veja que eu não estou na rede do INSS, certo? Ele vai pedir teu CPF e tua senha. Essa senha, quando você... Quem é que já tem cadastro? Vocês já sabem como funciona, né? É criado o cadastro aqui, vocês recebem uma senha provisória, você tem até 24 horas para poder mudar essa senha. E você acessa. Quando for feito o seu cadastro, que chegar essa senha, você imediatamente já acessa e vê se consegue tudo ok. Está tudo normal. Por quê? Porque se você passar mais de 24 horas vai dar problema, a gente vai ter que voltar para o INSS para refazer o teu cadastro, então vai demorar. É interessante você ficar atento a esse prazo de 24 horas. E por último, veja se o acesso está ok, porque se o pessoal da TI aqui não consegue resolver, eles mandam para mim. Se eu não consigo resolver, vai para a data prévia, tem que abrir chamado. Então é bom que a gente seja bem rápido para que vocês não fiquem sem ter o acesso, tá? No final eu vou abrir para dúvida, vocês vão anotando aí tudo que vocês têm de dúvida, viu? Então eu vou acessar aqui. Então, perceba que depois de logar, vai aparecer aqui o meu nome, tá? Eu estou com uma entidade conveniada autentica na OAB. Na realidade, os servidores não têm esse acesso, só quem tem são vocês. Por que eu criei esse acesso para mim? Primeiro que eu posso, porque eu tenho a competência de criar esse acesso lá no meu banco de dados, né? E segundo é para esses treinamentos. Então, eu estou fazendo muitos treinamentos com entidades e eu precisava ter um acesso de entidade para mostrar o sistema. Então, é mesmo que vocês estarem acessando, tá, Alisson? Então, não tem problema nenhum, não. O acesso que eu tenho aqui é o acesso que vocês vão ter. Não é acesso de servidor. Tá certo? Todo mundo aí até agora tá tudo tranquilo, né? O sistema é bem simples mesmo. Eu tenho duas abas, requerer e consultar. Certo? Na aba requerer, você já vai pedir o benefício. Veja que não é mais agendar. É a aba requerer. Já é o requerimento. Vocês vão selecionar o serviço dentre esses. Aí você me pergunta, Wilker, por que não tem outros serviços? Está aqui os serviços que estão previstos no nosso acordo de cooperação. Foram esses serviços inicialmente. Aqueles extratos que vocês falaram, eles apareceriam aqui, quando a gente for incluindo. Extrato de benefício, extrato de consignação, extrato de CNIS, você clicaria. Eu vou selecionar aqui um salário maternidade urbano, só para a gente fazer um teste, tá? Quando você seleciona um serviço, perceba que está aqui atendimento à distância.
Aí ele vai ter as informações sobre o serviço. E ele vai te falar sobre a digitalização dos documentos, tá? É Marcos, né? Henrique. Como? Não entendi. Teu nome? Duarte. Confundi tudo, não é? Então tá aqui, ó, digitalização dos serviços. Tem que ser PDF, 24 bits, qualidade 150 dpi, arquivo único, sendo que o tamanho de cada arquivo não pode exceder 5 MB e a soma não pode exceder 30 MB. Aqui tem a ordem, requerimento assinado e procuração ou termo de apresentação, identidade CPF do procurador representante, ou seja, de vocês, os documentos pessoais do solicitante, os documentos referentes a relações previdenciárias e outros documentos relacionados que o cidadão queira adicionar. Essa é a ordem do processo. Esse requerimento, eu sugiro vocês fazerem o requerimento padrão, que vocês acham nesse endereço, meuinss.net. Enquanto ele vai abrindo lá, eu vou mostrando para vocês aqui. Então você selecionou o serviço, avança. Eu acho que eu estou com um problema na rede aqui. Ele é bem rápido. Passou. Vocês colocam o CPF. Eu vou pedir emprestado o CPF de uma mulher para a gente poder só testar aqui. Quem se habilita? Diga aí. 010 027 034 Quando você coloca o CPF, gente, vocês têm que apertar na lupa, tá? Senão ele não vai te liberar a função avançar aqui embaixo. Fica inibida. Quando você aperta na lupa, ele é bem mais rápido que isso. A gente está na Wi-Fi, então provavelmente muita gente deve ter acessado o Wi-Fi. Ele dá uma queda, né, na velocidade da rede, mas ele é bem leve. O que ele está carregando de dados aí são os dados constantes no CNIS. Então ele vai trazer aí documentos pessoais bem detalhados do seu cliente. Nome, data de nascimento, RG, CPF. Enquanto ele vai carregando, meuinss.net é este. O requerimento está aqui. E aí fica falando tranquilo para você, ó. Eu vou só fazer exemplos aqui. Pra vocês verem como funciona. Perceba que ele vai caminhando aqui, certo? Você vai escolher o que você quer. Se você colocar como conta corrente, você pode escolher se é individual, conjunto ou banco, para cair já direto na conta do cliente. Eu não sugiro vocês fazerem isso, por quê? Porque se vocês usarem um número aqui, na hora do pagamento, não vai cair na conta da pessoa. Eu já tive problemas com isso, principalmente no salário maternidade, o pessoal informa errado o número. Então, põe sem conta. Se tiver protocolado para o procurador, que é o caso de vocês põem sim, vocês colocam o nome de vocês. E aqui você pode colocar o CPF. Aí ele faz uma verificação final
ele já vai gerar o requerimento no formato padrão, facilmente lido tanto para o servidor, quanto para o segurado, quanto para a entidade parceira. Enquanto ele está abrindo, vamos lá, porque a rede está... Oi? Foi? Qualquer coisa eu roteio aqui do meu celular. Se eu rotear via cabo, aí fica mais rápido para mim. Entendeu? Então tá aqui, eu já estou roteando, vai ser mais rápido, tá, gente? Então tá aqui o requerimento, certo? Ele já sai o nome do serviço aqui, ó, tudo bonitinho. Você vai mandar o segurado assinar e você assina como procurador, aqui embaixo. Essa é a primeira página do teu processo escaneado, é o teu requerimento assinado, acompanhado dos teus documentos pessoais, identidade e CPF. A partir daí você coloca os documentos do cliente naquela ordem que a gente viu aqui no SAG. Deixa eu dar uma atualizada para ver se eu consigo. Aqui para começar aqui do início. Perceba que ele é bem rápido, tá vendo? O problema era a internet mesmo, é 010. Você clicou na lupa, retornou mais de um registro. Por favor, escolha o NIT. Achei ótimo que foi essa situação. Porque no caso tu tem mais de um PIS, ou NIT, ou PASEP, devido a vínculos que tu teve no passado. Então vai aparecer aqui a opção para tu selecionar qual NIT você quer. Certo? Então o que está acontecendo, Clarissa, aqui? Tu não elou os teus NITs. Como resolve isso? Você pode fazer uma atualização de cadastro. Quando eu igualo os dois cadastros, ele ela. Então fica como se fosse apenas um, mesmo tendo a existência de mais de um. Quando eu pegar a informação de um, eu pego a de todos. Tá? Então vou selecionar aqui um dos NITs da Clarissa e veja o que acontece aqui embaixo. Aparece os dados básicos dela, né? Vou passar rápido que tem as informações pessoais, CPF, identidade. E aqui, ó, você tem que informar o celular ou fixo. Eu vou informar o fixo. E agora aqui o e-mail, eu vou pedir para vocês terem cuidado. Como a Alisson falou, coloca o teu e-mail, aquele e-mail que tu pode consultar sempre, ou e-mail que o teu escritório sempre consulta, processo de clientes, porque é aqui que vai ser o nosso acompanhamento contigo. Então, se você não informa esse e-mail corretamente, você não vai receber nada por e-mail, tá? Depois de informar o e-mail, é a hora de adicionar arquivos. Você seleciona, ele já deve estar baixado, né? Vou pegar algo pequenininho aqui. Tem que ser em PDF, tá, gente? E ele já carrega aqui embaixo. Carregou porque a minha internet está legal agora e porque o arquivo é pequenininho. Mas se você tem 2 megas e ele não carrega imediatamente, não aparece aqui, não deu erro não. Você aguarda que ele está carregando teu arquivo. Quando ele terminar de carregar, ele vai aparecer aqui. Esse espaço em branco é para você colocar algumas informações sobre este arquivo. No inicial é muito tranquilo, né? Você coloca protocolo inicial, por exemplo. No segundo, que for uma exigência, a pessoa te pediu a certidão de casamento, você coloca a certidão de casamento original. Ok? O nome do arquivo, como que tem que ser? Você coloca o nome completo do cliente
underline, o CPF dele, underline, originais. Aqueles documentos que você autenticou. Se você não autenticou, o nome completo do cliente, underline o CPF, underline, cópias simples. E não autentica. Esse padrão de nome vai facilitar a nossa vida aqui futuramente, quando a gente quiser procurar um processo eletrônico. A gente vai lá no nosso HD, coloca o nome da pessoa, o CPF, já vai aparecer todos os processos que a pessoa requereu. Então é bom que vocês façam isso para facilitar a vida de vocês no futuro. Então, repetindo, eu acho inclusive que naquela apostila que eu disponibilizei, Tiago, não sei se você já disponibilizou para o pessoal, tinha, né? Esse padrão do nome de arquivo, né? Já está até no site, para facilitar a vida de vocês. Então, nome completo, underline, CPF. E aqui a autenticação está aqui, gente. Está vendo aqui, ó? Esse asterisco, aqui quer dizer que não está autenticado. Quando eu cliquei, autenticou. Se eu cliquei sem querer, eu venho aqui, aí ele desautentica. Né? Então, ó, você clica, aqui não vai aparecer para vocês, porque é óbvio que foi você que autenticou. Para o servidor do INSS, quando eu coloco aqui o mouse em cima, vai dizer o CPF e horário, em segundos, né? De quem fez a autenticação. Certo? Caso você tenha incluído um arquivo e você não queira mais, você joga na lixeira aqui. E você vai avançar. Aqui vai aparecer as agências que vão estar disponíveis para o teu requerimento. Tá? Não quer dizer que você vai lá, não. Não precisa ir lá, é tudo à distância. Mas você vai estar mandando aqui processo, pode ser para Areia, Bananeira, Solânia ou Catolé do Rocha. Pode ser que apareça aqui também a APS Digital. Está aparecendo essas aqui por alguns requisitos lá da DataPrev. Talvez seja as APS que estão concluindo mais rápido as suas tarefas, ou a menor demanda. Entendeu? Então você escolheria uma aqui, vou escolher uma, Bananeiras, por exemplo. Aí, ó, o avançar ainda está inibido aqui. Vamos entender por quê. Tá não? Tá não, tá inibido. Olha a cor diferente, tá vendo? Deve ser alguma inconsistência do agora. Deixa eu trocar aqui. A Areia foi avançar. Por que a Bananeira não foi? Agora foi. Era inconsistência. Quando ficar inibido, vocês trocam a agência, tá? Que pode ser que aquela agência não está podendo receber tarefa porque não tem servidor no momento com disponibilidade de trabalho para esse serviço. Coloquei Bananeiras, cliquei em avançar. Aí ele vai me dar uma confirmação. Se eu clicar aqui, em declaro que li, deixa ele abrir lá, e confirmar no final, sabe o que vai acontecer? Já vai criar a tarefa. Eu não vou fazer isso agora. Certo? Deixa eu tirar. Tá aqui, ó. Ele não tinha habilitado. Eu cliquei novamente, aí ele aparece. Eu não vou fazer isso porque eu estou no mundo real, tá, gente? Então, se eu fizer, vai chegar um processo lá que eu habilitei para o pessoal de Bananeiras, da colega ali, da Clarissa, de salário maternidade, com o arquivo em TXT. Então, o pessoal vai me ligar, maluco. Olha, diga aí, quem é que está montando esse processo aí todo maluco, né? Para a gente fazer aqui. Então, a próxima tela seria o comprovante, porque se eu clicar aqui, já se cria o agendamento, não, o protocolo e requerimento, e aqui aparece para você o protocolo único, né, que a gente vai chamar de NUP, número único de protocolo. Vocês podem imprimir e guardar isso. E no e-mail automaticamente vocês vão receber. Ok? Lembrando que esse é o canal melhor para vocês fazerem o requerimento de vocês, né, como eu já mostrei para vocês, que é possível fazer de forma bem simples aqui. Wilker, essa parte aí do requerimento, volta lá, por favor. Onde a gente estava? Lá no aí. Nesse aqui? Já que eu tenho procuração do cliente, né, do segurado, ainda há necessidade da assinatura dele no item, já que lá embaixo tem um termo de responsabilidade. Se você pode acrescentar a procuração dentro do teu processo. Agora, esse requerimento, mesmo que o teu requerente não assine, porque ele já assinou a procuração para ti, você precisa assinar aqui, porque você está requerendo por ele. Sim. Isso daqui vai servir
como capa dos nossos processos eletrônicos. Então, tem que ser padrão, tá, gente? Que vai ser a capa do processo digital. Hã? Os analfabetos, como você é procurador, já tem a procuração, como ele falou, acrescenta a procuração. Hã? Como é que vocês fazem hoje? Né, arrogo? Não muda nada. Só que vai digitalizar o arrogo. Vai ter que imprimir essa fala. Você vai ter que assinar, escanear junto com a própria. Exatamente. Era para ter aceitado. Foi erro, tá? Então, eu posso responder por mim, eu aceitaria. Mas nesses casos, eu peço que vocês notifiquem, ouvidoria. Porque a gente só vai conseguir fazer o controle se tiver um chamado na ouvidoria para a gente cobrar da agência. Comissão. E vocês criem chamado na ouvidoria também, por favor. Porque, assim, é claro que fica muito fácil de resolver o problema, mas eu não quero só resolver no nosso relacionamento, eu quero resolver com a sociedade. Então, eu preciso melhorar a qualidade do atendimento, né? Então, eu tenho que estar acompanhando os servidores que não estão fazendo, saber por quê. Ok? A outra aba que eu falei para vocês, além da aba requerer, é a aba consultar. Essa aba é muito importante, eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui. Vai ter todos os atendimentos, os agendamentos que foram realizados. Aqui vai ter o presencial, isso aqui foi só por teste, né? E vai ter a distância, tá vendo? Atendimento à distância. Então, é aqui que você consulta o seu processo. Vai estar aqui a lista de todos. Você navega aqui na lista, né? Todos da OAB. Certo? Então, por exemplo, eu quero consultar uma pessoa que o CPF começa com 428, que vai ter muitos, né, futuramente. Então, ele vai filtrando para mim, tá vendo? Por número do CPF. Eu sugiro que vocês filtrem por CPF, que fica mais fácil, né? Porque CPF é único. E aí, quando eu clicar no olho aqui, ó, aqui é para imprimir o comprovante. Ok? O protocolo de requerimento. Esse prazo aqui, 6 de novembro, não é agendamento. É prazo de cumprimento. 45 dias. Ok? No olho você detalha. Então, aqui eu detalho o que foi solicitado. Veja só. Esse daqui foi criado para alguém como um teste. E foi mais no meu CPF, que legal. Então, ó, eu posso baixar aqui para saber o que foi feito, porque ele não está autenticado, tá vendo? A pessoa só colocou aqui uma identidade de alguém. Isso aqui foi o treinamento que houve na FETAG. Aí eles pediram o meu acesso para poder apresentar o sistema. Aí não está autenticado, certo? É assim que vai aparecer. Ok? Eu estou tendo um acesso maior. Por quê? Porque como eu sou gerente de atendimento, eu estou tendo acesso aqui até mesmo aos sindicatos. E o status aqui está cancelado. O que isso quer dizer? Que eu não consigo mais autenticar, porque alguém cancelou. Depois de enviar, eu esqueci de autenticar. Eu posso entrar e autenticar? Vou mostrar um caso aqui, que você poderia autenticar. Esse aqui está cancelado, não serve. Aqui está cancelado, tá vendo? Mas esse aqui está pendente. Eu vou lá no olhinho. Aí vai aparecer a opção. Tá vendo autenticado? Se eu clicar aqui, eu removo a autenticação. E se eu clicar novamente, aí eu já autentico.
Perceba que esse advogado aqui, eu não vou nem dizer quem foi, né? e não fica constante se estiver aí, é porque a gente não tinha tido treinamento ainda. Ele colocou vários arquivos. Então não há necessidade, arquivo único. Tudo autenticado. Porque aqui ele teve, ó, eu percebi que esse aqui está acostumado com a justiça. Né? Só podia ter um e-mail, então tinha que partir. Eu posso até 5 mega. Então, tranquilamente, dava para a gente ter incluído aqui 5 mega. Então, você pode estar aqui consultando para autenticar. Do processo inteiro, 30 mega. Mas muita coisa. 30 mega dá para você colocar o Vademecum, viu? Digitalizado. Hã? Ainda não aconteceu. Porque vocês estão acostumados com e-mail, né? Tem limites. Eu só não sei qual é, mas tem. É. Mas enfim, se aparecer, a gente vai estudar como. A gente está no piloto, né? Aí, gente, essa opção de comentário é muito importante. Aqui abre um bloco de notas para você acrescentar um comentário. Tanto o advogado pode mandar para o INSS, como o INSS pode mandar para você. Você comenta alguma coisa sobre esse processo e você pode anexar um arquivo aqui. Como se fosse a juntada. Ó. Tá vendo que ele está demorando a aparecer? Deixa eu ver esse aqui, se esse vai. Pode. Agora, sem querer, eu acho difícil, porque tu teve que clicar no olhinho para detalhar o processo que não te pertence e chegar lá no arquivo e... Mas tem que excluir esse requerimento. Exclui para consulta, mas para o INSS não. A tarefa continua lá. E se foi cancelado, você tem que justificar o cancelamento. Você tem que escrever um texto. Pode, mas aí a gente vai ver o horário que foi feito e quem fez. Entendeu? E se acontecer isso, o que o servidor do INSS vai fazer? Olha, não consegui analisar o teu processo porque está sem autenticação. Aí você, não, eu não tirei a autenticação. Você põe no comentário aqui também. Certo? E aí o que acontece? Você coloca no comentário. Olha, eu não desautentiquei. Aí o servidor vai ver que foi outro CPF. Aí ele já vai te dizer que foi outro advogado, você já vai dizer ao AB para entrar em contato com o advogado, porque a gente tem o CPF dele e o horário que ele fez. Entendeu? E para a gente não some nada. Eu posso retornar ao estado anterior. Certo? Vamos ver um exemplo aqui dela. Digamos que eu queira... Eu tenho até uma sugestão. No momento que o servidor verificar que outro CPF está excluindo, seria importante que o servidor encaminhe uma notificação para o advogado de origem. É porque eles não podem fazer isso, que eles não se relacionam com a entidade, só a sessão de atendimento. Não, mas eu falo com o advogado, não com a entidade. Ah, você fala com o CPF que excluiu. Pois é, eles não se relacionam porque eles não têm a lista, eles não sabem quem são vocês. Só quem sabe sou eu no cadastro. Mas não tem a notificação para o advogado de origem? Sim. Entendeu? Tem. Para confirmar se realmente foi ele que excluiu. Ou se ele está autorizando aquela exclusão, tendo em vista que foi outro CPF que excluiu. Vamos fazer o que eu estava dizendo, a gente colocar essas sugestões por escrito no relatório, porque muitas vezes a gente vai aproveitar isso sim, né, para o acordo. Então, gente, quando eu clico aqui em jogar na lixeira, esse arquivo eu tenho que justificar, depois que ele está nesse ponto. E aqui, quando eu coloquei o comentário e salvei, aí imediatamente chega para o servidor do INSS. Deixa eu botar aqui, vou colocar só um comentário com o objetivo da gente... Não vou salvar isso, não. Quando eu clicar salvar aqui, vai tanto o anexo,
que eu coloquei, quanto o comentário. Então, perceba só, esse processo aqui não foi eu que dei a entrada, tá? Foi outra pessoa. E eu consegui colocar um comentário. E consigo autenticar até a cópia. Mas sabe que foi eu e o horário. Então, a gente vai lá e vai dizer quem foi e o que fez. E vocês vão acompanhar. Essa parte do acompanhamento é a entidade que faz, né? A gente só notifica, dá a informação que vocês pedirem, mas a entidade que faria. E aqui eu posso autenticar o anexo do comentário, que vai nos servir para cumprir a exigência. Ok, pessoal. Quando salvar novo comentário, imediatamente aparece lá. É naquela estrelinha. É. Você clica na e autenticando o documento. Exatamente. Você pode descrever o artigo aqui se quiser e autentica lá. Perceba que ele só autentica depois que você descreve o arquivo. E ele só carrega depois que você digita algum comentário. Quando salvar, já aparece lá para o servidor. Também não vou salvar porque já é um processo na vida real. Senão vai compor o processo administrativo. Então essa parte de consulta também é bem simples, né? Eu acho que a gente não precisa se delongar muito. E aí eu vou já abrir para outras dúvidas em relação a essa parte prática que vocês tiverem. Lembrando que a gente pode usar o microfone, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Nos serviços iniciais, os benefícios, por exemplo, aposentadoria especial e auxílio acidente que não estão, como é que a gente vai fazer o procedimento? Você disse que mostrou aquela telinha que a gente preenche, vai ser a capa inicial. Como seria os serviços que não estão aí? Vou te explicar. Inicialmente, a gente não existia o agendamento de aposentadoria especial. O que é que vocês agendavam? Contribuição. E tem aí essa opção. Então, você coloca lá, inclusive essa aposentadoria que eu estava analisando já tinha o PPP incluído, não sei se você viu, né? Anexo lá. Então, é normal, como aposentadoria tem contribuição e quando o servidor for analisar, ele vai despachar como aposentadoria especial ou como tempo de contribuição com conversão. É importante que lá no requerimento, quando vocês fizerem, no requerimento meinss.net, vocês vão ter a opção, quando for aposentadoria especial, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ele não vai passar. Você tem a opção de dizer que você aceita ou não o tempo de conversão, certo? Então é interessante que tu faça isso, que tu aceite o tempo de conversão ou diga que não aceite aqui, porque isso vai influenciar na análise do processo. Aposentadoria especial, tá vendo? Aí você aceita a aposentadoria por tempo de contribuição, caso o tempo de atividade especial não seja considerado, você coloca sim ou não. E no mesmo caso, a aposentadoria, ele vai perguntar se você aceita proporcional, sim ou não. Então, funciona nessa regra. Auxílio acidente, não existe agendamento para isso, é protocolo direto. Então, também não vai existir tarefa, porque ainda é um serviço que está sendo trabalhado dentro da DataPrev para poder ser integrado ao sistema de benefício. Porque isso é novidade, né? Então, continua o protocolo presencial direto, sem agendamento. Auxílio acidente, tá? Auxílio doença, você requer a perícia médica. Então, continua lá, o requerimento presencial, o auxílio doença a gente ainda não incluiu no INSS digital, não quer dizer que não vamos incluir, a gente quer incluir sim, mas o BPC está muito mais perto que o auxílio doença, ok? Ok, e a questão do autenticar, que você falou, aquela bolinha, é o equivalente à assinatura do advogado, é isso? Confere com o original. Ok, tá feito, obrigado. Não. Falta alguém assinar a lista de presença? No caso, aí são duas, seria uma, mas quando ele falou, percebe-se que o que tem a perícia não está no projeto. Sim, não, tem alguns que temos no projeto. Por exemplo, a aposentadoria especial requer uma análise da perícia médica nos PPPs, isso está incluído. Pensão por morte de maior inválido, envolve também perícia médica do maior inválido, do dependente, está incluído também. Agora, o B31 não foi incluído ainda porque é num sistema
bem complicado, assim, bem diferente. O fluxo é outro, completamente diferente. Na sua exposição, fez aquela abordagem do número da conta. E a sua orientação foi não ser colocado o número da conta, de imediato. Sim. É justamente essa minha dúvida. Por quê? Quando é que seria o momento exato? Você pode colocar. Agora, se você errar algum número ali, aí vai cair numa conta inexistente, você vai ter que esperar 90 dias para o banco devolver esse dinheiro para você pagar o benefício ao segurado. Você recebeu seus honorários? Exatamente. Também tem esse detalhe. Se você não colocar, como é feito hoje? Cartão magnético. Tá? A análise e concessão do benefício não mudou nada. O que mudou foi a forma de atender. Só confirmando, então, mas eu acredito que você tem que entender. Um advogado vai poder autenticar e outro advogado vai poder tirar a autenticação. No caso, como vai continuar com você? É um que vai. Podia ser totalmente limitado para que o mesmo advogado que pudesse, mais à frente, como sugestão. Quem autentica, só ele que pode tirar essa autenticação. Mas para como sugestão. Coloca isso no papel, assim, essas demandas de vocês, porque a gente encaminha para a DIRAT e vê a necessidade de fazer essa alteração. Uhum. Verdade. Eu percebo. Com certeza. Eu percebo que alguns estão indo embora, aí eu vou fazer um aviso antes do pessoal estar saindo, porque estou vendo que muita gente já está saindo. Por favor, gente, coloca a tarefa lá, para a gente poder viabilizar esse processo. As dúvidas que forem surgindo, a gente já vai gerando com vocês. Porque se a gente esperar muito, e aí vir um boom de processo, vai ter tempo de espera. E hoje o tempo de espera é muito pequeno. Então, vocês estão perdendo tempo mesmo, assim, o cidadão está perdendo tempo. Uma coisa que vocês colocam hoje, a gente analisa em até 5 dias. Então, vamos dar um gás lá, para a gente poder ver como esse processo está sendo viabilizado. Inclusive, o presidente da INSS já me ligou essa semana, dizendo, rapaz, cadê os processos da OAB? Estou esperando. Só qual que ele tem responsabilidade? Eu não estou vendo quem está falando. Só o termo de responsabilidade, a gente já pode entrar com ele ou precisa da procuração? Procuração. Wilker, eu tenho uma dúvida que o pessoal está até mesmo perguntando a mim. Em relação à aposentadoria rural, certo? Normalmente tem a entrevista. No caso do INSS Digital, vai continuar com a entrevista? Como é que vai ser? Para reconhecer aquele tempo? Houve uma alteração na legislação, assim, um pouco mais de um mês, Alisson. Por isso que talvez alguns de vocês não estão sabendo. A entrevista rural acabou. O que é feito hoje é o seguinte, o sindicato emite uma declaração e existe um formulário, né, que substitui a entrevista que o sindicato está preenchendo e eles incluem aqui diretamente no sistema, tá? Vocês também vão poder fazer isso. Tá. E se aquela pessoa, aquele cliente não é associado, ligado ao sindicato, e o sindicato se negar a preencher esse documento? Então, a declaração de sindicato... Tem cliente que ele tem a documentação que prova que é agricultor, mas não é sindicato. Uma das coisas que facilitou é que o DAP agora é prova plena, né? Então, você estando com DAP, aquilo dali é prova plena, beleza, não tem problema. Mas hoje também a gente tem esse problema, né? Já tinha esse problema. Quando existia a entrevista, se o sindicato não dá a declaração, fica complicado. O sindicato deu a declaração, o próprio advogado pode preencher esse formulário. Onde é que vocês vão encontrar esse formulário? Está lá no meu INSS. Deixa só eu mostrar para vocês. Onde vocês têm o requerimento, tá vendo? A gente também criou esse módulo. Isso aqui é para os sindicatos, mas... Esse bicho está apagando e ligando. Pronto. A gente criou esse módulo para os sindicatos, mas vocês também podem usar. Declaração rural, tá vendo? Clicou aqui, você vai preenchendo passo a passo e no final ele já imprime para você. Entendeu? É o formulário. Com o acordo de cooperação técnica, o formulário tem que vir preenchido e anexado ao processo. No caso do trabalhador rural. Tem que assinar o advogado. Eu vou mostrar para vocês aqui só o passo a passo, porque é importante isso, tá?
Perceba que é um passo a passo, né? Opa. Fim do período. Período de atividade rural. Eu não consigo saber de onde vem o som, estava olhando para ela e te respondendo. O período de atividade rural. Foi. Mas é porque ele é bem assim, é intuitivo. Quando a declaração do sindicato em mãos, você vai ver que é só praticamente um copiar-colar. Mas com a declaração do sindicato, isso aí só vai ser feito se não tiver o sindicato, é isso? Só um minutinho que eu respondo, deixa eu só mostrar para vocês como sai. Tá aqui a declaração, tá vendo? É essa declaração que no final tem a assinatura do segurado requerente. Ok? Ok? E aqui, no caso, se você é procurador, né? Você pode assinar aqui, né? Porém, eu sugiro que você peça para o requerente assinar, porque isso às vezes vai para a audiência, ele disse que não disse. Segurado especial é bom a gente ter esse cuidado. Na primeira rubrica, né? E na segunda assina. É importante publicar cada folha. Pronto, então acho que do segurado especial a gente tirou a dúvida, né? Tem mais alguma? Deixa só chegar o microfone. Tem uma ali na frente, já chega aqui. Bom dia, meu nome é Paulo. Na entrevista, nessa declaração de trabalhador rural, às vezes existe mais do que um período proposto. Apesar de não haver mais a entrevista rural, haverá um despacho final para saber se algum período daquele foi homologado ou não? Como eu falei para ti, o que mudou foi a forma de atender. Então, o processo continua o mesmo. Então, no despacho, vai ser informado por que foi concedido, por que foi indeferido e o motivo. Então, se espera que sim. Porque, na verdade, a carta de indeferimento sai, não cumpriu 180 meses de carência, mas com a questão da homologação só existia na entrevista rural. Né? Ele dizia o período proposto, ou os períodos propostos, e a homologação ou não de cada período. O termo de homologação continua, tá? O que acabou foi a entrevista. Então, é esse formulário que vocês vão colocar, o servidor vai cadastrar o período e vai homologar ou não. Então, continua. A entrevista acabou aí, ó, 7 de agosto de 2017. Como eu falei, legislação previdenciária, você piscou o olho e mudou. Por isso que o pessoal estava preocupado, né? E essa mudança, ela veio, inclusive, para poder caber aí dentro do projeto INSS Digital os processos rurais. Bom dia, meu nome é Adel. Você falou que a entidade poderia anexar os documentos, não poderia autenticar. Aí como vai funcionar? Você tem posteriormente acesso a um advogado e autenticar os documentos? A entidade protocola o requerimento, ela não tem o perfil de autenticação, ela cadastra dentro do acordo dela um advogado que vai ter esse perfil de autenticação, ele vai consultar o processo lá no olhinho e vai autenticar o documento que ele quiser. Dá uma divergência, para ver se eu não sei como é que está o andamento. Como o advogado pode representar mais de uma entidade, mais de um sindicato, por exemplo? Pode. Eu estava com essa proposição de representantes, no DAEC, estava essa discussão, como é que ia funcionar isso. Não tem... Pode. O problema, como é o nome? Adelmo, o problema que a gente tinha era o seguinte, inclusive a gente teve esse problema aqui na OAB também. Às vezes o advogado ele já tinha sido cadastrado no sistema do INSS, talvez porque ele foi estagiário, ou porque foi servidor do INSS, e ele já tinha um cadastramento no nosso gerenciamento de identidades. Então, quando os meninos aqui vão cadastrar, diz que não pode porque ele está em outro domínio. Então, nesses casos, só quem vai conseguir fazer o cadastramento em mais de um domínio somos nós, os próprios servidores do INSS. Esses cadastros vocês não vão conseguir fazer aqui, tá, Alisson? Era esse problema que eu já vi com o Tiago, né? A gente já viu e a gente já está fazendo.
ele está mandando a lista dos CPFs que não consegue, eu cadastro lá rapidinho, mas pode ir 50 acordos. Agora, tudo que for feito, está lá o CPF da pessoa e o horário, bem auditado. E outro detalhe, quando você entrar, você vai ter que selecionar a unidade que você quer acessar. Se você selecionar o AB, você tem acesso a processos OAB. Se você selecionar Sindicato de Arara, você tem acesso aos processos de Arara. Se colocar Prefeitura de João Pessoa, os processos da Prefeitura de João Pessoa. Então, lá na entrada do sistema, você vai ter que optar qual ACT você está entrando. Mais duas dúvidas para analisar. Você falou que a tendência é para acabar com o procedimento de cópia de processo. Quero saber se os processos atualmente físicos serão digitalizados e disponibilizados no sistema ou teremos que continuar pegando a cópia nas APS e só os que começaram digitais que vão ser disponibilizados no sistema. É apenas após a virada de chave. Os processos físicos, eles continuam, porque um processo ele só se torna digital quando a gente cria uma tarefa para ele. Então, a partir de agora, os processos serão eletrônicos, né? O que ficou para trás, o pessoal já tem digitalizado normalmente como rotina de trabalho e colocado em outro sistema que a gente utiliza internamente. Cópia de processo tem. Agora você só vai poder agendar se a PS que está mantendo aquele benefício tiver dentro do projeto. Então, por exemplo, a abrangência de vocês é Paraíba. Vocês não vão conseguir agendar uma cópia de processo para São Paulo. Não vai poder. Ou, por exemplo, se você tem um processo mantido na João Pessoa Centro, você não consegue agendar para Bananeiras. Você vai ter que esperar a Centro estar incluída no projeto para poder agendar. O sistema não permite. Viu? Só para amarrar, quer dizer que a declaração do agricultor, o advogado pode preencher independentemente dele ser vinculado ou não ao sindicato, né? Então, a declaração é um documento que o sindicato emite e ele tem o direito de emitir ou não. É facultativa. Alguns sindicatos, eles emitem quando a pessoa é associada. Quando você não é sindicalizado, eles não emitem. Eles têm todo o direito de fazer isso, né? Então, vai depender mesmo deles. É a questão. Se o sindicato não emitir, eu posso preencher e emitir e assinar. Declaração do sindicato, você não teria como, né? A de atividade rural. É declaração de atividade rural, que é emitida pelo sindicato, só o sindicato. Então, qual é o órgão hoje que pode emitir declaração de sindicato? Os órgãos representativos, né? E a entrevista? A entrevista é um formulário, qualquer pessoa pode preencher, inclusive o segurado que é para preencher. Né? No ACT, quem preenche é a entidade. Então, se espera que o advogado que vai requerer um benefício rural para o seu cliente preencha aquele formulário e anexe lá no nosso sistema e autentique. Até porque não é obrigado a ter a declaração do sindicato, né? Não. Se tiver DAP, por exemplo, e o período contemplar o necessário para carência, acabou. Não precisa de nada de declaração. A DAP se tornou prova plena. Isso é muito interessante. E é bom vocês estudarem um pouquinho sobre isso, porque vai ser uma mão na roda para vocês, a DAP sendo prova plena. Buscar saber o que significa essa declaração, como consegue, né? É bom vocês estarem a par disso. Mais uma pergunta, pessoal. Deixa chegar o microfone, acho que tem uma pessoa aqui na frente. Bom dia, me chamo Valéria. Eu tenho um cliente que está com agendamento para janeiro de 2018. Nesse caso, eu posso cancelar e fazer pelo INSS Estado de Justiça para ser mais rápido? Deve, por favor, faça isso com todos. Eu estou com servidor esperando tarefa chegar para atender. E cancela o agendamento, tá? Para janeiro, para abrir vaga para outras pessoas. Irá precisar, de toda maneira, de alguma declaração. Antigamente, quando foi... Não necessariamente, Paulo. Por exemplo, se você é proprietário e tem documentos que sejam considerados prova plena, você não precisa de declaração nenhuma. Se você tem a DAP, você não precisa de declaração nenhuma. Então, mas não precisa ter um período proposto para homologação, não? A DAP não é necessário nem homologar, cara. A DAP é prova plena, é como se fosse carteira de trabalho. Tirando a DAP, você ter apenas certidão de casamento, certidão de identidade dos filhos, não ter essas provas plenas. Outros meios de prova... Não, se você não tem prova plena, a IN tem uma relação de documentos que servem como prova plena, tá? Depois você pode dar uma olhada lá que tem várias, não é só a DAP. A DAP foi um a mais que vai facilitar bastante a tua vida.
Mas se você não tem nenhuma prova plena, aí tu vai precisar de uma declaração com início de prova. Porque, no caso, anteriormente, quando não era o INSS digital, quando não existia declaração do sindicato, precisaria de um período proposto. Isso aí era substituído através de um contrato de comodato com a declaração do dono da terra. Ainda será aceito dessa maneira? O contrato de comodato, se ele for contemporâneo ao fato que se pretende comprovar, ele é prova plena. Não precisa de declaração, isso sempre foi assim. Não mudou nada. É só a questão do... Exatamente, só mudou a forma de atender. Análise e concessão de benefício. Será analisada, aí o INSS, se for negado, já sabe por mim. A declaração, ela existiu com o objetivo de auxiliar aqueles agricultores que são tão agricultores que não sabem juntar documento. Não tem nem identidade, nunca saiu do sítio, né? Então, e ajudou muito, durante muitos anos. Só que hoje as coisas estão se modernizando ao ponto de ser raro você encontrar um agricultor que não tenha mais nem identidade, né? Não tem CPF, não tem telefone, não tem internet. As coisas estão mudando, então a legislação precisa acompanhar essas mudanças. Mais alguém, pessoal? Então tá pessoal, ótimo. Né? Hoje, a Avenida do Ivo, hoje tem um curso aqui em João Pessoa da prática de impugnações de perícias médicas e técnicas com as professoras Juliana Ribeiro, da Enfoque, e a professora Catiana Matias. Será hoje aqui no auditório aqui no auditório, às 18 horas e será até às 22 horas. O valor do curso é R$ 60 para quem é advogado. O público em geral, o curso é de R$ 80, certo? Tem um certificado de 5 horas. E, pelo que eu vi aqui, a doutora Juliana Ribeiro, uma ótima professora. Para iluminação, eu mesmo já vi presente. Doutora Cátia, que eu não conheço, então deve ser muito boa também, né? Para estar participando do FASUB. Pessoal, espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas. A gente vai estar à disposição, já conversando com o Wilker aqui para criar um link direto com o INSS para tirar essas dúvidas. Ele já está treinando essa pessoa. Eu só peço um pouco de paciência a vocês, porque como é um plano piloto, é um sistema que está começando agora, eu peço só um pouco de paciência para que a gente vai se adequando, né, para que dê tudo certo. E assim, vai melhorar muito, tanto a questão de captação, vocês sabem que a gente tem um problema muito grande, né, porque agora a OAB, vou começar com o Ivo para a gente começar a divulgar esses segurados, procure um advogado, né, porque aí é mais rápido para ele, e evitar que essas pessoas vão até a agência, certo? Porque com o advogado, o segurado não vai mais precisar ir até a agência, né? E nem o advogado vai precisar mais. Então a gente vai ver uma campanha aí de fazer divulgação para que as pessoas procurem advogado para requerer qualquer benefício no INSS, tá certo? Então espero agradecer ao Wilker, e professor aí. Só aproveitar e agradecer vocês pelo convite. Eu acho que esse momento ele é único, Alisson, na história do INSS e da OAB, porque a gente está criando parceria. Durante muito tempo, a gente viveu num clima às vezes tenso dentro das agências, né? Às vezes vocês não eram bem recebidos, às vezes os servidores se achavam com medo do advogado, porque o advogado ia estar lá querendo pegar ele para processá-lo. Então a gente tinha esse problema, né? E a gente pretende resolver isso agora. Acho que é um bom momento a gente estabelecer uma parceria, e a melhor maneira de fazer isso é sermos sempre bem profissionais, né? E a coprodução de serviço público é exatamente isso, é quando a gente une esforços em prol de melhorar os serviços públicos para a sociedade. Então, eu gostaria de contar com vocês nesse momento, para que a gente pudesse, de uma vez por todas, sermos mais parceiros, né? Principalmente aqui em João Pessoa, que a gente realmente precisa mudar a cultura, né? Tem novas pessoas no INSS chegando, novas pessoas participando de cargos gerenciais. Muitos servidores antigos têm uma mentalidade muito positiva em relação a essas mudanças, né? E querem melhorar a vida do cidadão. Então, acho que é um momento da gente conseguir trabalhar junto e vocês encarem a agência como parceiros, né?
E usem esses canais de comunicação, como o Alisson está sugerindo aqui, para que a gente possa ter uma melhor comunicação. Muitas das coisas que acontecem nas agências, a gente não fica sabendo, porque tem uns 600 servidores na gerência de uma pessoa. Então, o que um servidor faz, que às vezes é um desvio de conduta, a gente não sabe. Acredito que o mesmo acontece com vocês. Vocês têm 17 mil advogados na Paraíba. Então, um advogado que é um desvio de conduta, dificilmente você vai saber, né? Não tem como a OAB controlar todos os advogados. E vai ter, sim, sempre aquele que representa mal a classe toda, né? Tanto o servidor como o advogado. Então, se a gente for profissional e trabalhar sempre com a comunicação franca, aberta, né? Vocês se sintam à vontade, né? Eu trabalho aqui na gerência executiva, 7º andar, seção de atendimento, e eu sempre recebo muito bem as pessoas quando vão lá tirar alguma dúvida, alguma orientação, e eu peço que vocês façam isso mais vezes, ao invés de a gente se precipitar, às vezes batendo de frente com o servidor num balcão, que você sabe que não vai resolver, às vezes não resolve isso, porque a que fim vai chegar ali, né? O servidor que está ali atendendo mal, um cidadão, ele precisa passar por uma capacitação para mudar a atitude. Não é um embate ali na frente que vai resolver. Então, conversa com a gente. Alisson tem meu telefone pessoal. Ele manda o WhatsApp quando acontece uma coisa assim. Às vezes a gente tenta resolver até pelo telefone, né, Alisson? Está dando muito certo. E usem mais a ouvidoria. Reclame do povo. Tem lá o crachá, tem o nome da pessoa. Reclame, porque a gente precisa ajudar. O objetivo não é caçar servidor nem caçar advogado, né? Mas a gente tanto pede ao OAB, do advogado, que às vezes se comporta mal, informa a Alisson, ele conversa. O objetivo é que a gente resolva ter uma relação muito mais positiva, e eu acredito que o momento é esse, de renovar esses vínculos e a gente poder estar oferecendo serviços públicos, né, de uma maneira que a sociedade merece. E o nosso segurado merece ser tratado melhor, tanto por servidores como por advogados. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado, William. Pessoal, eu não sei se vocês também acompanham a rede social. Mês passado, eu acho que estive em Brasília, conversando com o presidente do INSS, e já começou o diálogo da gente poder destacar nossos honorários administrativamente também, certo? Então, vamos rezando aí, da mesma forma que foi o INSS digital, demorado, certo? Já essa conversa já veio do ano passado, não entramos com mandado de segurança para ter o direito de preferência em agência já, porque existia essa parceria, tá? Mas já começou a conversa para ter destacamento dos nossos honorários administrativamente também, certo? O presidente Léo Gadelha acolheu muito bem a ideia e espero que dê certo, né? Vamos só ajustar as coisas aí e vamos rezar para que dê certo, tá certo? E mais uma vez, obrigado por vocês terem comparecido, estamos à disposição, ok? Um abraço, pessoal.